Eu acho que o interesse pelo tipo de abordagem que eu tenho com a cultura popular, porque eu sou do interior, eu sou mineiro, nasci em Belo Horizonte, mas eu fui criado no interior de Minas. Então, eu nasci num lugar onde a cultura popular é a cultura do lugar mesmo, né? Mas eu não era exatamente uma pessoa, uma criança envolvida com a cultura popular. Mas eu fui estudar teatro em Belo Horizonte. E em Belo Horizonte tinha um estágio. Os alunos das escolas de teatro faziam um estágio, era possível fazer esse estágio, em dois grupos. Um da prefeitura e o outro da Secretaria de Trânsito. E o grupo da prefeitura, que trabalhava com coleta seletiva, era dirigido por um cara que era do norte de Minas e que mesclava folguedos populares com um teatro. Era um teatro popular, mas que usava um repertório de música tradicional, de dança tradicional. E aí, quando eu conheci esse grupo, falei, olha esse negócio, porque eu já cantava, eu já era, né, tinha assim uma certa formação artística, mas essa linguagem da cultura popular, ela não era muito concreta para mim. E aí, a partir dali, abriu-se muitas outras coisas. É sempre bom a gente, né, pensar quando a gente está falando do Brasil, o Brasil, né? Pensa lá, Amazonas, Ceará, Blumenau, Pantanal, né? Se a gente pensar que o Brasil é tudo isso. Mas eu acho que tem, por exemplo, o traço da colonização. Ele é um traço muito forte. O traço da colonização, tanto no sentido da herança colonial, os processos colonizadores geraram um povo, inclusive geraram um monte de problemas, né, sociais, assim, mas ela é um cruzamento, assim. Isso acho que vai ser uma coisa que praticamente a gente vai sempre ver. Dificilmente você vai ver alguma coisa que seja genuinamente reconhecido como algo que a diáspora africana trouxe e ficou. Dificilmente, né? Você vai ter aquela rítmica que se você for pesquisar, é possível que você encontre uma coisa bem parecida há 300 anos atrás, mas o jeito de cantar, as harmonias das músicas, isso vai ser influenciado pelas igrejas que essas pessoas vinham cantar, e eram os portugueses que cantavam. Então eu acho que esse processo, né, que a gente já chamou de mestiçagem, hoje em dia já não é uma palavra também que se usa tanto, assim, mas tem um cara que chama Canclini, que é um desses pesquisadores de cultura popular, sim, teóricos, ele fala de processos de hibridação, né, assim, que no nosso caso acho que são ligados à colonização, sabe? Os processos, eu acho que eles são... Aquilo ali é fruto de um processo é um tecido, assim, que misturou coisas. Não é um negocinho que é daquela coisa desde sempre. E é um processo de hibridação de culturas, né? De culturas diversas e até, às vezes, em estado de oposição, né? Eu não sou uma pessoa super teórica, assim. Eu sou alguém bem da prática. Mas como em algum momento eu fui escrever um pouco, assim, sobre o meu trabalho, eu estudei o Canclini, que foi a pessoa que eu mais me dediquei, assim. O Bakhtin é uma pessoa que sempre... Porque antes de fazer esse estudo no universo da cultura popular mesmo, eu sou ator, minha formação é de teatro. Então, ele já é um cara que influencia muito as pessoas que trabalham com teatro popular, com comédia dell'arte, assim. Então, é também uma outra pessoa que eu li bastante. Eu acho que, em termos de conceito, são as duas pessoas que mais me influenciam. Eu, há um tempo, comecei a ler... Agora me fugiu o nome do autor, mas depois é fácil achar, que é a pessoa... Um dos sobrenomes dele é Brandão, que é o cara que escreveu daquela série Primeiros Passos, O que é Folclore. E ele escreveu alguns outros textos sobre esse assunto. E ele acho uma pessoa muito legal, assim, que vem atualizando as perguntas e as formulações sobre a cultura popular no universo teórico. Eu fiz uma música sobre isso. São coisas que se misturam, né? Mas ele é bem cravado nessas coisas nesses princípios, né? Ele tem que ser anônimo, você não pode saber onde surgiu. Se
você sabe onde surgiu, aquilo não é considerado folclore. Se pensar bem estricto, né? Maneira bem estrita. Tem que ser atemporal. Você também não pode saber quando surgiu. Então, se você sabe que a ciranda de Itamaracá, a primeira vez que aconteceu em 1909, ela não é folclore. Porque o folclore, a coisa se torna folclórica a partir do momento que você não sabe quem fez, quando, e ela não é reproduzida em série. Ela não é uma coisa que é feita, é aquela coisa, né? Assim, então, o Saci dali do Monteiro Lobato é o Saci do Monteiro Lobato. O Saci de São Roque, que o pessoal conta que tem ali, é o Saci de São Roque. Assim. Então, essas três características, elas definem o folclore. Então, é mais fácil pela oposição, né? Ao dizer o que é folclore, se a coisa não está dentro disso, ela pode ser uma expressão popular, ela pode ser o fruto de um processo, né, de muitas tranças ali, mas ela não é considerada folclore. O fato de tocar acordeon foi o que me fez aproximar. Essa história que eu contei lá ali do teatro em Minas tem a ver com acordeon, porque eu tocava teclado, piano, assim. Eu tive uma formação musical na Igreja Católica. E aí, quando eu fui estudar teatro, o teclado e o piano não eram coisas práticas, né? Assim, não é que eu levava para você apresentar na rua, levava um teclado, não era uma coisa muito simples. E eu tinha uma sanfona porque meu avô tocava, mas eu não tocava. E aí eu fui tocar. O fato de eu tocar foi o que, na verdade, me fez... Porque todos os grupos de organizações que estudavam cultura popular, nesse momento, que não eram grupos populares, queriam, por exemplo, ter uma pessoa que tocasse sanfona. Era útil. Isso foi me aproximando desse contexto. Assim, eu acho que ele é um dos instrumentos que a gente mais identifica como um instrumento, apesar de ele não estar presente em muitas festas. Até porque ele é um instrumento complexo. Ele não é um instrumento super simples, assim, né? Quer dizer, todo instrumento é complexo, mas ele requer um tipo de abordagem que você precisa ter algum conhecimento prévio, assim, né? Então, não é exatamente um instrumento que você fica ali na roda e vai aprendendo. Como a percussão, por exemplo, é muito comum, né? Uma roda de capoeira, de samba de roda, de maracatu, você leva o seu instrumento e você vai lá praticando. O sanfona não é uma coisa que dá para aprender assim, mas a gente identifica muito, né? É um instrumento muito popular. Ele é muito comum nas culturas populares de muitos países, porque ele é móvel, né? Ele é uma espécie de piano móvel. Então, culturas nômades, né? A gente associa muito à cultura cigana, ao leste europeu, ali, né? Essas culturas que estão ligadas ao nomadismo, porque é aquele piano que você pode levar com você para qualquer lugar, né? Faz a festa. Eu vim para São Paulo por causa do Instituto Brincante, para estudar aqui, no Brincante. Eu trabalhei muitos anos, até poucos anos, até um pouco antes da pandemia. É talvez o centro de formação, assim, maior, assim, que tem no Brasil, eu acho. Onde você vai ter aula de poesia popular, dança, percussão. Eu acho que não tem outro lugar. Acho que o Brincante é meio único nessa ideia. Não é que você vai virar um artista popular, porque o artista popular é aquela pessoa que pertence a outros aspectos, né, desse lugar. Nós somos pesquisadores, né, estudiosos, mas ele se dedica a isso, né, há quase 30 anos. Acho que esse ano o Brincante faz 30 anos. Eu sempre compus. E, de alguma maneira, acabou que eu sempre fui um pouco atravessado pela musicalidade das festas populares. Assim, essa coisa de tocar sanfone, tocar muito esse repertório, né? Tocar em festa, cujo repertório era baseado em festa tradicional, montar espetáculo, que tinha isso como assunto. E aí aconteceu que quando eu fui ver, assim, eu queria gravar um primeiro disco como um pouco como uma experiência de o que era, né? Elas eram muito atravessadas pela cultura popular, porque era o meu repertório. Mas isso, eu sou uma pessoa que vive no contexto urbano, que tem 1000 outras coisas que eu faço que me atravessam muito, né? Me inspiram, assim. Então,
eu tentei fazer uma primeira síntese, assim. Eu acho que ela foi um exercício, sabe? Enquanto artista, assim, eu falo que ele é um disco que eu estava exercitando. Acho que é a hora que... Agora eu estou começando a gravar um segundo disco, que também não vai ser disco, assim, né? Vão ser algumas músicas que vão se juntando. Então, acho que essa experiência toda serviu para pensar agora como que eu quero fazer nesse momento, assim. Nesse caso, vai ser um disco com mais foco na cultura brasileira, por conta do curso, do programa que eu fiz nos 2 anos passados, assim. Então, ele tem um certo direcionamento para a pesquisa que eu fiz nesses últimos anos, né? É uma disciplina que eu inventei. Só eu. Foi legal, muito legal. Porque existe um mercado, né? O mercado de teatro musical está crescendo há muitos anos em São Paulo, né? Muito. E existe um certo mercado mais ligado à cultura brasileira, né? Já tiveram algumas produções. Teve uma adaptação do Lisbela. O SESI sempre faz umas coisas que tem mais... Agora acabou de estrear uma montagem do Bem Amado. A formação técnica mais tradicional, né, em dança, que vai ser em balé, jazz, dança contemporânea, em canto, que vai ser em belt e canto lírico, ela não contempla uma certa brasilidade que a gente tem, do jeito de cantar, do jeito de dançar, né? Ela coloca a voz num lugar que não é a voz que a gente escuta um brasileiro cantando. É um lugar que, para a nossa cultura, ele é estranho. Né? Ele funciona muito bem dentro do pensamento americano e o belt é flexível, uma técnica flexível. Acho que ela pode ser construída para isso, né? Também pode ser adaptada para isso. Mas, em essência, ela é pensada para uma outra língua, para um outro tipo de poética. Então, o meu papel era quase fazer uma oposição, não uma oposição, mas uma frente diante disso, falar, olha... Mas vê se você me canta isso aqui sei lá, do Morte e Vida Severina. Me canta isso aqui com essa... Vê como que soa. Grava você mesmo e vê se você vai chegar, sei lá, na Paraíba e você vai ouvir uma pessoa cantando assim. Não, você não vai ouvir uma pessoa cantando assim. Isso né, é uma erudição sobre uma coisa. Então o curso ele tinha essa... E foi interessante porque a pós-graduação durou alguns anos e o meu curso foi o curso o único que ficou assim os anos todos, porque fazia muito sentido para os alunos, eles gostavam muito, faziam pesquisa. No fim, todo mundo tem muita referência disso, né? A cultura popular, ela nos atravessa muito.